Eu não preciso me preocupar. Em Cristo eu sei, só vai melhorar. Ô, Carminha, obrigada, Carminha, por estar, sabe, sempre aqui, pegada junto com a gente. E eu vou, vai acontecer, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. Nós vamos avançar, nada vai nos parar, na verdade. Por quê? Porque o Instagram foi feito para a gente fazer live. Então, por que que a gente fazendo Isso. live, isso, né? Melhorou! Glória a Deus, agora foi, né? Então, a gente vai dar prosseguimento porque o Instagram foi feito para a gente fazer live. Não tem por que a gente não fazer. Amém. Então, o que Isso tiver mesmo. impedindo vai ter que retroceder, que a gente foi feito aqui para Em avançar. nome de Vamos Jesus. avançar, né? Eveline, Amém. como você está, mulher de Deus? Conta para a gente. Vamos dar, assim, vamos dar prosseguimento, sabendo que pode acontecer alguma Amém. interferênciazinha, mas a gente vai falar do nosso conteúdo, sim. Nós vamos abençoar a vida das pessoas que estão conectadas. Amém. Nós vamos edificar a vida de outras pessoas. E, e para começar, eu queria muito ouvir você. Eu conheço um pouquinho de você, nós já nos falamos, já nos conhecemos um pouco. Mas eu quero que você se apresente, fique à vontade para você se apresentar, falar do que você gosta, das suas paixões, daquilo que Deus tem feito na sua vida, e você pode contar. Amém. Amém. Então, boa noite. Boa noite a todos. Desde já eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você na noite de hoje. Vocês também que estão aí, muito obrigada pela audiência, gente. Eu sou do Verbo Petrolândia e olha bem, é Petrolândia. As pessoas sempre confundem É Petrolândia com verdade. Petrolina, gente. Mas é uma cidadezinha do interior de Pernambuco também e que faz divisa com Alagoas e Bahia. Então, assim, a minha cidade é uma cidade também banhada por o Rio São Francisco, é uma cidade muito bonita. Pequenininha, a gente só tem 35 mil habitantes, mas é uma cidade muito linda. E eu sirvo no Verbo Petrolândia há mais ou menos uns 3 anos. Eu sou nova no Verbo, mas ontem eu até estava falando com o meu pastor que eu sempre servi, mesmo quando eu era católica, eu sempre servi. Então, assim, o serviço na igreja sempre foi algo, sabe, que sempre ardeu no meu coração. E hoje no Verbo, eu sirvo. Eu sou a líder dos jovens, eu sou a líder da comunicação e eu faço parte da diretoria na parte de tesouraria. Na realidade, eu sou a tesoureira da igreja. Sim, no tempo de hoje, o que Deus colocou para mim foi isso, foi estar servindo nesses departamentos. Eu ainda sirvo também na diaconia e na recepção. Então, assim, eu já cheguei Nossa, a receber as escalas, assim, meu Deus, esse mês eu tô super escalada. Então, teve uma época que eu servia DI e eu me identificava muito no DI, eu gostava muito de estar ensinando as crianças. Eu servia na recepção, foi o primeiro departamento que eu servi no Verbo, foi na recepção. Eu igual a servia mim. no louvor, eu servia na comunicação e eu ainda fazia parte, a gente recebia uma escala de ministro, né? Que tinha um dia que você ia dirigir o culto, outro dia você ia ministrar. Então, assim, teve tempo de eu receber 5 escalas. Mas para mim nunca foi peso, nunca foi. Na realidade, sempre foi uma honra estar servindo ao Senhor. E assim, o serviço ele é muito gratificante, né? Sim. Pessoal, eu quero ouvir, Eveline, se o pessoal está ouvindo bem. Eu estou ouvindo você de forma pausada, assim, às vezes eu ouço uma frase e aí dá uma pausazinha. Eu estou conseguindo entender tudo, mas eu não queria que ficasse pausando. Como é que o pessoal está ouvindo? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem por aí, né? Eu tô lhe Então, ouvindo bem. Agora, será que tá travando para alguém? tá, a sua voz está travando, assim, o áudio, né? Quando você fala, às vezes dá uma cortadinha. Será que é a minha internet? Eu acredito. Eu vou deixar ligar dados móveis e caso Isso. fique ruim já tá os dados móveis garantido. Pronto. Mas Raíssa naquele tá dia que dizendo que nós ela tá ouvindo conversamos bem. mesmo,
Você está no mesmo lugar que nós fizemos a live daquele dia, porque naquele dia estava perfeito. No mesmo lugar, é a mesma internet. Foi? Mas eu já deixei dados móveis garantidos. Caso a internet dê uma bronca, os dados móveis já estão ligados também. Pronto, pronto. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Nós fizemos uma série de. Nós preparamos um conteúdo maravilhoso para você extrair, né? Para você poder contar para a gente e para o pessoal que está acompanhando as suas experiências no servir. Eu sei que é um tema que você ama, que você é apaixonada, já vi que serve de tudo quanto é jeito, serve em todo lugar, né? Que for possível. Já vejo que você tem um coração assim super disposto para estar servindo. E nós anunciamos a live com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o que é servir, servir tanto na igreja, não só na igreja, porque eu sei que também a gente serve em outros ambientes, ambiente de trabalho, no ambiente, né, dos nossos amigos, nos nossos relacionamentos, a gente Isso também está mesmo. com essa missão para servir. Então, eu coloquei assim, Eveline, você fique à vontade para falar sobre, para se apresentar. A gente já viu que você já serviu em vários departamentos, assim como eu também já. O primeiro departamento foi. A Natália, você pode anotar o nome das pessoas e o telefone que chegam e nos visitam? Então, terminava o culto, eu pegava um caderno e eu ia conhecer e, né, e falar com as pessoas que visitavam ali e anotava e depois a gente entrava em contato com essa pessoa. Foi a primeira coisa que eu fui fazendo. Já vi que você também é dessas. Então, nós vamos falar sobre justamente isso, para servir. E aí eu queria perguntar para você, já tem quantos anos que eu não ouvi durante o áudio que você falou? Quantos anos que você serve? Olha, Natália, para falar a verdade, eu sirvo desde que eu me entendo de gente, porque eu era católica antes, mas mesmo sendo católica, eu Sim, servia na igreja católica. Eu fazia parte, eu não sei se alguém aqui já foi católico, mas assim, a igreja católica tem uma liturgia e eu tinha algo assim, se eu era catequista, eu fazia parte do grupo litúrgico, então assim, tem aquela escala para quem vai ler hoje a primeira leitura, a segunda leitura, as preces, então fazia parte. Eu sempre gostei de ler na sim. igreja. Eu tenho um negócio na igreja católica que é chamado Primeira Comunhão, e eu comecei a ensinar antes nem de fazer Primeira Comunhão. Um dia o padre chegou para mim e disse: por que você não recebe a hóstia, que é o pão para a gente e para eles é hóstia? Eu disse: porque eu ainda não fiz Primeira Comunhão. E como é que você está ensinando catecismo se você não fez Primeira Comunhão? Eu disse: não, eu vim um dia explicar um negócio, a pessoa adoeceu e eu fiquei o outro domingo e o outro. E eu tive que fazer Primeira Comunhão porque eu já estava ensinando catecismo que eu nunca tinha feito. Então, assim, desde que eu me entendo de gente, eu sirvo na igreja. E uma das coisas que eu me afastei da igreja católica foi justamente isso. Quando eu mudei de cidade, eu não encontrei espaço para servir. Eu não tinha aquela paciência de só ouvir a palavra, sabe? Eu tinha que estar Sei. fazendo algo também. Eu tinha que um dia ouvir a palavra, mas eu tinha que também fazer algo. E quando eu não encontrei esse espaço, eu acabei esfriando na igreja e eu fiquei acho que de uns 8 a 10 anos fora da igreja, que aí foi quando eu me encontrei no evangelho. Mas o meu coração sempre ardeu por servir. Então, assim, bota aí que Entendi. eu servi uns 30 anos, mais ou menos, na igreja. Nossa, que bênção, Eveline, que coisa maravilhosa. Então, assim, aí eu pergunto para você. Aí uma das coisas que nós preparamos para você poder trazer de entendimento para a gente é: você aprendeu algo servindo? O que você mais aprendeu? O que é algo assim que marca muito a sua vida? No que se refere a essa questão de ter um coração disposto para servir e servindo. E quando a gente diz servindo, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, é o seguinte: quando a gente se coloca para servir, geralmente você se coloca debaixo de uma liderança, da liderança de alguém. E Isso, é essa pessoa a quem você está, né, debaixo dessa liderança, por quem você está sendo liderado, essa pessoa ela vai poder motivar você, instruir você, orientar de acordo com a atividade que você tem que fazer e dizer como é que quer aquele serviço. Então, não é só chegou e isso, vou fazer do jeito que eu quero. Não, existe todo um protocolo que você tem que cumprir, desde roupa, desde horário, até horário, né? E coisas isso e formas mesmo. de trabalhar. Então, eu quero perguntar para você assim: como você vê isso? O que você mais aprendeu durante todo esse tempo servindo? Então, Natália, uma das primeiras coisas
a gente tem tipos de serviço. A gente tem um serviço na igreja local e a gente também, porque quando a gente entende sobre serviço, a gente tem que estar servindo todo o tempo. A gente serve fora, como você falou, a gente tem que servir no nosso trabalho, na nossa família, aonde a gente esteja, porque igreja somos nós, não é só o prédio, sabe? Mas a gente tem que valorizar também a nossa igreja local, porque tem gente que serve fora, por exemplo, um evangelista que faz um evangelismo de rua, ali ele vai trazer pessoas para o Senhor, né? Essas pessoas, elas precisam ser cuidadas em algum lugar, elas precisam ser alimentadas pela palavra. Então, o local onde elas vão ser cuidadas e alimentadas é na igreja, né? É no prédio físico mesmo, com as pessoas que são igrejas dentro desse prédio. E a gente tem que entender que para uma igreja funcionar, ela precisa do nosso serviço. Porque é muito peso para os pastores fazerem tudo. Ele não tem nem como. É muita coisa que funciona. Por exemplo, quando o culto está acontecendo, é tanta coisa funcionando ao mesmo tempo. É a comunicação, é o diácono que está recebendo, são as professoras que estão lá no DI, sabe? É uma igreja maior que tem estacionamento, então tem um pessoal do trânsito que está ali organizando. Imagine, o pastor pregando e tendo que estar na porta recebendo, tendo que estar a esposa do pastor cuidando da criança. Não tem como, gente. Então, a igreja é feita por nós. E uma das coisas que eu aprendi é que, para servir a Deus, a gente tem que servir pessoas. Então, isso é o essencial. E entender o porquê a gente serve a Deus como forma de gratidão. Porque quando a gente vai ler a palavra, a gente vai entender que nós fomos salvos para isso, para que a gente faça as boas obras, para que a gente sirva o reino, né? Para que esse reino expanda por nossa causa, porque a gente está ali servindo. A gente tem que ser aquela pessoa que tira as cargas do pastor, né? Do nosso líder, quando é uma igreja que tem uma liderança, que tem uns departamentos muito grandes, então a gente está ali para aliviar a carga do pastor, do nosso líder, né? Isso. E outra coisa, por mais que o serviço seja voluntário, tem igrejas grandes que, assim, tem funcionários, é diferente. Um funcionário, você está na igreja e está recebendo um salário, então você tem por obrigação fazer excelente. Você está recebendo para isso. Só que da mesma forma, quando o seu serviço é voluntário, é da mesma forma, você tem que fazer tão excelente quanto você estivesse recebendo. Porque não é apenas para o pastor, mas é para o Senhor. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como para o Senhor. Porque é o Senhor quem está vendo, está observando. Não adianta também a gente querer fazer um serviço lindo na frente do pastor para ganhar uma honra, um mérito e essa pessoa, ela serve com excelência. E quando o pastor não tá fazendo de qualquer jeito, sabe? Então, tanto na frente, como quando o pastor, a esposa do pastor, o meu líder não tá, eu tenho que fazer com a mesma excelência, sabe? E não tem como, se você almeja algo maior dentro da igreja, dentro do ministério, né? A Bíblia diz, né, que aquele que almeja o ministério, né, algo bom está almejando, mas e também eu quero dizer, o serviço não é uma escada para a gente subir. Por exemplo, as pessoas acham que o patamar mais alto do crente é quando ele está ali com o microfone na mão. Gente, não é. O seu patamar mais alto em Deus é quando você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou para fazer. Entendeu? Então, talvez Deus tenha chamado alguém só para abrir a porta. E ele vai abrir com um sorriso mais lindo, com um abraço mais caloroso, porque aquele sorriso e aquele abraço só você sabe dar, só você sabe sorrir, vai alcançar pessoas. Às vezes alguém vem assim, realmente precisando só de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, e você é a pessoa que vai alcançar. Entendeu? Então, não ache que o ministério está ali no púlpito, né? As luzes e os holofotes estarem sobre você, isso está agradando a Deus. Porque eu já vi muitos ministros topados estarem fazendo algo para o qual não foi chamado. Chega um tempo que a graça que ele achava que tinha sobre ele, ela se esvai, porque se eu não fui chamado para ministrar a palavra, mas eu fui chamada para ensinar no DI, então é ali onde a coisa vai acontecer, ali onde... E olha, o DI, e criança, eu vou dizer, foi onde eu tive, assim, as mais surpreendentes, de crianças chegarem e dizer que eu ensinei ao meu pai isso, porque ele nem sabia, entendeu? Então, é algo tão importante que você faz para Deus, porque dentro da salinha ali vão estar os futuros profetas, os futuros não, eles já são, só ainda não entraram no chamado. Pastores, evangelistas, então
tem 5 dons ministeriais dentro de uma salinha, e tem ministérios de socorros também, e tem todo tipo de pessoa para o qual Deus chama ali. E você é responsável por estar implantando a palavra de Deus nessas pessoas, nessas crianças. Então, assim, nenhum Sim. serviço é mais importante do que o outro. Todo serviço para Deus Isso tem foi o o mesmo que mais, valor. né, Eveline? Essa aí Isso, de você entender que não existe um serviço mais importante do que o outro. Todos, isso, a Bíblia fala sobre o membro do corpo que está mais escondidinho, é aquele que recebe mais tratamento diferenciado, né? E eu acho que foi uma isso. das coisas que você mais aprendeu durante, então, todo esse período que você serviu. Foi uma das coisas que eu mais aprendi, sabe? A Natália, quando você recebe já honra por algo que todo mundo está vendo, mas sabe aquilo que ninguém vê, que você está fazendo, que só Deus vê, tem maior recompensa, porque você não recebeu de homens o mérito de estar, você recebe de Deus. Deus está vendo o seu serviço, Deus está vendo o que você está fazendo com excelência, sabe? Tem departamento que ele nunca vai aparecer para as outras pessoas. As pessoas às vezes nem lembram que é aquele, por exemplo, o departamento de limpeza, muitas vezes ele é esquecido, sabe? Mas Sim, imagina o que é você chegar numa igreja suja. Todo mundo vai perceber isso, a igreja está tão suja, mas quando ela está limpinha, brilhando, você passa, parece até que é um espelho o piso de algumas igrejas. Mas só é aquele espelho porque alguém se disponibilizou a vir limpar, a deixar aquele brilho antes a gente chegar na igreja. Então, todo departamento é importante. E a igreja só funciona se cada um servir naquilo para o qual foi chamado. Então, às é vezes eu não verdade. limpo um banheiro tão bem quanto uma outra pessoa, sabe? Então, às vezes eu estou fazendo um Sim, trabalho de alguém que sim. era para estar fazendo e não faço, porque também tem a questão de as pessoas não querem se levantar dos seus bancos, das suas cadeiras, para botar a mão na massa, para arregaçar as mãos mesmo no serviço que as igrejas precisam. Eu não sei, a Natália, só vou abrir aqui um parêntese, que é algo que tem acontecido em várias igrejas. Nesse tempo de pandemia, as pessoas Sim, ficaram muito acomodadas em casa, porque você tem uma transmissão online, então você assiste pela internet, pelo YouTube. Mas só que está acontecendo cultos presenciais, e mesmo nos cultos online, a gente precisa de um louvor, a gente precisa sim, da sim. comunicação, a gente precisa, então, tem ficado pesado para algumas pessoas, porque tem servido mais que outras, e aí quando a gente começa a fazer coisas que não era para a gente estar fazendo, realmente é peso, sabe? Mas mesmo Sim. pesado, eu vejo uma galera fazendo o que... E olha, eu digo uma coisa, se você não faz aquilo para o que você foi chamado, o reino não vai parar, porque Deus levanta outro, até alguém que não sabe fazer aquele Deus capacita, porque ele quer realmente ter um coração disposto a servir, sabe? Aquele coração que está aberto Isso. a servir, seja onde for. Você E chegou num tantos ponto, departamentos que eu entrei, que eu sim, não sabia servir, Deus me capacitou para aquele serviço. Você nem imagina quantos departamentos, sabe? Por exemplo, eu entrei no sim, louvor, porque estava precisando, sabe? E Deus já falava muito comigo sobre louvor, e eu fiquei até que outras pessoas foram chegando. Eu fiquei na faxina, na parte da limpeza. Eu não sou tão boa, e não é porque eu acho que a faxina não, é porque realmente eu não tenho essa tanta habilidade de fazer faxina, mas fiz quando foi preciso. Fiquei um tempo no departamento, sabe, que fazia a faxina. E em coisas assim que às vezes o pastor pede para fazer, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas se ele pediu alguma habilidade, Deus vai desenvolver. E a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente nem sabia que tinha no é serviço. verdade. Se eu só ficar no banco, né, Natália, eu nunca vou desenvolver os Olha, meus talentos. e chegou um bloco, tem uma outra parte aqui de um bloco de perguntas que eu vou fazer para você, que você chegou num ponto que eu queria muito mencionar, porque assim, hoje o nosso trabalho aqui é desenvolver pessoas, né? Nós não estamos aqui em Isso, Senhor do Bonfim, ninguém começa uma nova obra para construir um grande prédio. O nosso foco é desenvolver as pessoas, porque Deus, ele, do ponto de vista dele, as pessoas são mais importantes. Então, o que acontece? Quando isso, numa casa existem muitas atividades para serem feitas e existem muitas pessoas e elas não se envolvem, o que acontece? Existe alguma coisa errada nessa casa, né? Digamos assim, que só a mãe é quem lava prata, é quem arruma a casa, é quem faz tudo, então tem alguma coisa errada, um isso. problema
de gerenciamento, digamos assim. Mas, quando Deus estabeleceu a igreja local e tem ali vários departamentos, Deus está querendo dar a oportunidade de treinar os filhos, né, de trabalhar os filhos, as características, né, o caráter, a pontualidade, o que mais? O coração ajustado, a humildade. Deus está querendo trabalhar os filhos. Deus está se importando, na verdade, não é com o serviço em si, mas com a pessoa que a gente se torna quando a gente serve. Quando a gente está fazendo uma atividade porque alguém pediu ou porque é necessário, significa que você mostra um coração. Ou então, quando eu passo por cima de um problema, eu vejo tudo bagunçado, tudo sujo, mas eu não me importo, tipo, não estou nem aí, não é responsabilidade minha mesmo, isso mostra também um coração, né? Isso evidencia. E Deus quer trabalhar. Verdade. Eu quero que você se importe. E aí eu queria muito falar com você sobre isso. Eu botei assim, você consegue relacionar assim quais são os benefícios de servir? Porque a gente precisa saber que então vai produzir algo na gente quando a gente serve. Eu posso dizer para você que eu fui trabalhada na pontualidade, eu fui trabalhada na disciplina, eu era uma pessoa sem norte, viu? Eu era uma pessoa muito bagunçada. E você consegue relacionar assim quais foram os benefícios, os maiores que você aprendeu servindo, que você teve, né, que você obteve para você mesmo? Então, Natália, olha, eu não era uma pessoa, nem no meu trabalho eu era pontual. E o serviço na igreja me fez, me tornou uma pessoa pontual. Por quê? Porque Sim, quando eu chegava atrasada, eu tinha aquela pergunta, chegou atrasada por quê? Do meu pastor, né? E assim, era conserto para mim, porque eu era uma pessoa que eu chegava quando dava. E aí eu tive que ajustar os meus horários. Não, eu tenho um compromisso, é para eu estar às 5h30, então 5h30 eu tenho que estar lá. Eu não posso estar com desculpa de, não, porque eu tenho que me organizar de forma a chegar no horário que é marcado, porque a gente brasileiro tem muito costume de sempre chegar depois, porque ninguém chega no horário certo. Então, se só você é a pessoa que chega no horário certo. Então, assim, foi fácil? Não, eu levei umas 3, 4, sabe, chamadas assim. Irmã, se organize para chegar no horário, irmã. E eu não recebi isso com raiva, eu recebi isso como uma correção para melhoria, para minha melhoria. E sabia que isso refletiu até no meu trabalho, em ser pontual no meu trabalho, porque eu também não era pontual no meu trabalho. Uma coisa também que, assim, o serviço me fez foi ser excelente naquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu fazia sim. assim, vou fazer do jeito que dá. Não, gente, para Deus não é do jeito que dá, não. Porque se Deus, para nós, faz tudo com excelência, por que a gente vai fazer de qualquer jeito para o Senhor? E aí essa questão de Exato. fazer com excelência também foi algo que eu aprendi bastante. Temos que ser excelentes em tudo que fazemos. E uma outra Sim. coisa que a gente até já falou, mas que também eu aprendi, que foi, não tem, sabe? E a gente, acho que até terminar essa live, a gente vai estar falando sempre, não tem como servir a Deus sem servir aos homens. Porque é servindo aos homens que a gente Deus não vai estar aqui fazendo o nosso serviço, ele delegou isso para a gente. Então, aquelas pessoas que precisam do nosso serviço, né, são pessoas, não é Deus. A gente não vai para o céu e fazer algo para Deus lá no céu, isso aí só quando a gente for para a glória. Enquanto a gente estiver aqui na terra, se eu quero servir a Deus, eu tenho que servir pessoas. Até porque o propósito principal de Deus são pessoas, ele ama pessoas. Jesus veio para o mundo por conta de pessoas, né? Não foi por conta dele mesmo, não. Foi justamente para que as pessoas não se perdessem. Então, a gente tem uma frase que é meio uma frase de efeito. Você é a Bíblia, né, que muitos vão ler. Isso é verdade, você é a Bíblia que muitos vão ler. Isso Você é mesmo. o serviço, sabe? Através do seu serviço, Deus vai ver, sabe? A bondade dele, o cuidado, o carinho através de você. Não é ele, não. É ele em você. É ele através de você, sabe? Você tem que ser o reflexo Isso. de Deus na vida de outras pessoas. Isso, Eveline, é interessante porque não precisa ser somente na igreja local. Então, por isso que eu falo Não. muito, eu gosto muito de forma mais aberta, porque eu sei que existem pessoas que não têm ainda o hábito de servir na igreja local ou não estão Isso. conectadas a uma igreja local. Mas eu gosto de falar no contexto geral. Por exemplo, vamos pensar no ambiente do trabalho.
Se eu sei que servir pessoas é uma habilidade que Deus espera de mim, não é nem uma habilidade, é um coração disposto que Deus espera de mim, porque Ele me serviu. E como você mesmo disse, Deus serve as pessoas através de mim. Eu sou Deus, né, para algumas pessoas. Tanto é que quando você ajuda, elas dizem graças a Deus, né, porque Deus usou a Verdade. você ajudar. Então, quando você tem esse coração disposto, a disposição em servir outras pessoas, você serve em qualquer lugar. Você serve na Isso. fila do banco, você serve na escola, né? Quando você é professora, eu também sou. E outras pessoas, você serve cliente, você atende bem. Por quê? Porque a ideia é servir pessoas. Então, as Pessoas. pessoas vão ver Deus através daquela nossa ação. Então, é uma forma de manifestar Deus para as pessoas no mundo onde ninguém conhece Deus muitas vezes, nunca vai na igreja, nunca vai ler a Bíblia, mas lê uma vida de um crente, de uma pessoa que tem um coração Isso. e vai dizer, eu vejo Deus em você, não é verdade? Verdade. Sim. Sim, você está ouvindo? Eu tô ouvindo. Pronto. E aí, eu queria que você pudesse falar, a gente pudesse falar, mas eu quero ouvir de você. Você consegue observar quais são assim alguns requisitos que são necessários então para a pessoa se tornar um bom servo? A Natália, mas eu não quero ser servo, mas todos nós nascemos para servir pessoas. Então é importante a gente. Isso. Então, a gente pode ajudar alguém que está ouvindo a gente. O que eu posso fazer? Quais são os requisitos necessários para ser um servo, né? O que é que eu posso observar para eu poder avaliar a minha própria vida e a vida das pessoas que estão ouvindo? Quais seriam os requisitos Amém. assim que se espera? Ó, Natália, antes de falar os requisitos, eu queria lembrar uma coisa, gente. A gente serve, a gente serve na igreja, amém. A gente tem que servir na igreja, na nossa igreja local, sabe? Tem uma divisão que algumas pessoas têm uma visão de que, não, porque a gente entende que a gente não só serve na igreja, a gente serve onde a gente tá. Mas se não é necessário servir só na igreja, a gente tem que eu vou servir só fora da igreja, na igreja eu só vou receber. A gente tem que servir na igreja e a gente tem que servir nos lugares onde a gente estiver. Então, assim, Sim. tanto na igreja como nos outros lugares, as características assim que eu observei, eu até anotei aqui para as que eu acho mais interessante. Antes de tudo, Sim. a gente não sabe como vai servir, porque às vezes, às vezes aparece ocasiões que a gente vai ter que usar a palavra, a gente pode servir dando uma palavra para alguém, e eu só posso usar dentro de uma circunstância, um acontecimento ali que alguém está precisando de uma palavra, se primeiro eu ler a palavra, eu tenho que ter essa palavra em mim. Então, a gente tem que ter uma constância em ler a Bíblia, sabe? Como também a gente tem que ter uma constância em oração. Então, um servo, ele lê a Bíblia e ele ora, sabe? Orar Isso, e ler a Bíblia é essencial. São características de uma pessoa que serve, certo? Então, sim. na realidade, é uma característica de todo crente, todo cristão. Ele tem que orar e ele tem que ler a Bíblia, porque essa palavra tem que estar nele. Às vezes ele não está com a Bíblia no momento, mas a Bíblia já está no coração dele. Então, às vezes é uma circunstância que você vai fazer uma oração por cura para alguém que está precisando, né? Você chegou e alguém, não, ore por mim, eu sei que a sua oração é forte, e quando você orar, algo vai acontecer. Mas se eu nem sei onde fala de cura na Bíblia, porque eu não leio. Então, assim, a gente tem que ter essa Bíblia dentro de nós, sabe? E a gente também tem que estar orando e para o Espírito Santo estar direcionando a gente, né? Para onde devemos servir, quando, como, de que forma. Às vezes Deus coloca no teu coração alguém para você ganhar, alguém para você levar uma palavra, alguém para você fazer uma visita, alguém que está precisando de algo e você está tão sensível, mas a gente só fica sensível se a gente tiver relacionamento, intimidade com Deus. Isso a gente só consegue através da oração e da leitura da Bíblia. Umas características assim que já é no serviço mesmo, tipo, eu tô servindo em determinado departamento, comprometimento. Você tem que estar comprometido com aquilo que você está fazendo. Uma coisa que a gente já falou também é pontualidade, porque as pessoas contam com você naquele horário. Se o pastor delega para você, o seu líder delega para você, esteja aqui tal hora, ele está contando que tal hora você vai estar lá. Então, pontualidade é também algo importante.
e excelência. Não fazer de qualquer jeito. Ah, eu não estou recebendo para isso. Amado, quando você decidiu servir, você já sabia que não era para receber, era um serviço voluntário, por amor e gratidão àquilo que Deus fez para você. Você tem um entendimento que é uma forma de ser grato. O meu coração é grato e eu vou servir por amor. Eu não sirvo por obrigação, eu sirvo porque eu amo o Senhor. E tem 3 palavrinhas que eu acho também essenciais e que até a Bíblia fala, que é ser constante e ser firme. Quando a gente lê, né, lá, sejam firmes, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, a gente daí pode tirar 2 ensinamentos. Firmeza, não amolecer por qualquer coisa, não ser crente mimizento que se dói por qualquer coisa. Às vezes, é sério, às vezes você levou... Não é o mimizento, eu digo, eu não suporto crente mimizento que por tudo se dói. Você chamou e disse assim, ó, tá errado nisso, tenta melhorar e já ficou doído. Gente, Deus nos fez fortes pra gente estar, sabe, ser exortado, ser corrigido, ser ensinado, sem se sentir doído. A gente, tudo que um líder ou um pastor vem e nos exorta, nos corrige, aquilo é crescimento pra gente. Porque se a gente estivesse fazendo certo, não era necessário estar sendo corrigido. Então, vamos deixar de ser crente mimizento, sabe, ser firme, como a palavra diz, e constante. Quando eu falo de constância, Natália, eu estou falando de, esse mês, por exemplo, eu já vi algumas coisas que quando a gente está na liderança, a gente vê, eu queria muito servir nesse departamento. Aí serviu um mês, ei, tem como eu sair já? Tipo assim, não se identificou, mas em um mês você não tem como se identificar, sabe? Fica um ano ali mesmo não gostando muito daquele departamento. Que eu lembro uma vez que eu tinha uma amiga, ela entrou, ela disse, eu não queria muito entrar no DI. Aí entrou. Eu entro, mulher, é uma bênção. É Aí uma quando entrou, porta. mas eu não queria ficar com os pequenininhos, eu queria ficar com os maiores. Aí parece que tudo aquilo que a gente não quer ficar, Deus vai colocando para você ver, é bom, você aprende, você gosta. Aí daqui a pouco ela já, meu Deus, eu não quero sair mais dos pequenininhos não, eles são muito carinhosos. Eu disse, tá vendo o que eu disse? Você no primeiro mês já queria sair. Enfim, assim, a firmeza e a constância naquilo que a gente vem fazendo vai fazer a gente subir naquele departamento que eu falei, subir, porque a gente vai se aperfeiçoando e o nosso departamento vai ficando melhor. Uma outra coisa interessante também é a fidelidade, até porque, Natália, Deus fala que quando a gente lê lá em Mateus 25, né, que Deus tem aquele encontro com a gente e vai dizer, servo bom e fiel, né? Então, fidelidade é algo que agrada a Deus, sabe? E eu estava pesquisando sobre fidelidade, é muito interessante. Fidelidade, quando a gente procura no dicionário, respeito e lealdade. Olha só, numa palavra só a gente encontra 3 características. Zelo, então se eu sou fiel, eu estou zelando por aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho respeito pelo que eu faço e as pessoas que estão ao redor, os meus líderes ou os meus liderados. E lealdade. Então, eu sou leal àquilo que eu faço, a quem eu sirvo, sabe? E eu compreendo isso. Então, são, assim, características que são requisitos para que eu possa ser dita. Não, eu sou um servo realmente, né? Eu não sou alguém que estou ali ocupando um papel só de figurante, não. Eu sou um servo e eu faço o meu trabalho bem feito, como o Senhor quer que eu faça. Isso são as características que se espera que o líder, que o servo deve ter, ou que se espera que ele tenha. Se ele ainda não tem, mas que pelo menos esteja disposto a desenvolver, não é? Porque eu, Eveline, quero até contar para as pessoas que estão acompanhando, algumas pessoas já sabem, eu não tinha, assim, um bom testemunho, né? Eu me atrasava constantemente. Na verdade, o meu nome era atraso, né? Assim, misericórdia. Mas eu vivia atrasada. Eventos de família, reunião de fim de ano, já virava motivo de chacota. Aí imagina, uma pessoa dessa entra e vai pro diaconato. Mas eu fui corrigida, e não foram poucas vezes, e eu ficava estressada com a situação, mas eu me estressava comigo e eu me puxei para o nível de responsabilidade para dizer assim, eu não aguento mais ser corrigida nessa área, então eu tenho que mudar. Então aí eu fui para um nível mesmo de responsabilidade, eu virei um trator na minha casa, porque eu servia, pegava os meninos, botava os meninos tudo, era tipo
um generalzão, sabe? Vamos lá, meninos, agora todo mundo tá. Então, olha o que era que Deus está preparando para mim. Se eu não me submeto, se eu não aprendo, se eu não me submeto, né, àquelas instruções, àquelas direções, como Deus poderia usar a minha vida para poder começar um trabalho? Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui. Mas quando a gente entende, se submete, e Deus honra, não é verdade? Então, assim, uma das coisas que eu vejo que me relacionar é alguém que não pensa só em si, né? Pensar nos outros, em ajudar as outras pessoas. Porque se eu vou pensar só em mim, eu digo, não vou poder ajudar não, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu já tenho tanta coisa, não tenho ninguém que me ajude, então eu nunca vou me dispor. Mas se a gente pensar assim, Deus também não pode conduzir para aquilo que Ele tem para nós. E, na verdade, eu gosto de falar isso, o coração que serve é um coração que é uma vida com propósito. Uma vida com propósito é alguém que tem entendimento de que não está aqui de férias, né? Veio para desenvolver algumas habilidades e realizar algumas coisas aqui nesta terra. Então, é muito importante essas instruções que você está trazendo, e são coisas não de alguém que ouviu falar, mas de alguém que viveu. Eu gosto de falar daquilo que a gente vive. Eu sei que também já foi treinada, já foi arrochada, já foi chamada para perto, dizendo, olha, não está certo, não é assim, melhora nisso, melhora naquilo. E a gente nem por isso desistiu. Eu acho assim. Não. E quero deixar bem claro para todo mundo que ouve. Quando você é chamado a atenção, você entende que errou e você se conserta, você vai para um nível de excelência. Deus está dizendo, olha, ela está entendendo, né? Está se submetendo. Então Deus vai levando a gente para outros patamares. Ele vai vendo que você é fiel e pode contar com você. Então, Eveline, eu queria também, eu anotei, né? Fiz um passo a passo aqui para que você pudesse falar um pouco mais sobre a questão de ser um bom servo, tá melhor? Foi o fone? Então, ser um bom servo. Dê umas dicas aí pro pessoal. Então, gente, o primeiro de tudo é o que eu falei, né, Natália? É a gente ter um entendimento a quem a gente serve. Então, o bom servo, primeiro, ele tem que entender, eu estou servindo a quem? Quando a gente tem esse entendimento, tudo fica mais fácil, sabe? Porque quando eu faço com excelência, porque eu estou fazendo para Deus, né? Eu estou fazendo para o Senhor, sabe? E eu tenho o coração aberto para saber que se eu estou fazendo para o Senhor, eu vou ter que, de alguma forma, estar servindo homens. E a gente tem que também ter um coração ensinável, sabe? Porque a gente não chega sabendo de tudo. Então, muitas vezes a gente vai errar, como você falou, e como eu estou te dizendo, eu também me atrasava. Então, assim, a questão da pontualidade eu aprendi. É fácil você ouvir uma correção sobre seu atraso? Não é. Mas trouxe crescimento para mim, sabe? Para ser uma pessoa pontual. Uma coisa importante é que o servo, ele tem que amar pessoas, sabe? Não tem como você servir as pessoas se você não as ama, sabe? O próprio Jesus falou sobre isso, né? Ame uns aos outros como vocês. E eu acho que depois Jesus disse assim, às vezes tem pessoas que nem se amam ainda. A questão de identidade, né, a Natália? Aí Jesus depois disse, ame uns aos outros como eu amei a igreja. Então, o nosso padrão de amor é como Cristo amou a igreja, sabe? Então, como Cristo amou a igreja, a gente deve amar os nossos irmãos. A gente deve estar sensível às necessidades dos nossos irmãos, sabe? Muitas vezes eu estou ali na recepção, que é um lugar que eu amo. Sabe assim, um serviço que eu gosto de fazer na igreja é estar na recepção, estar sorrindo para as pessoas. Esse tempo está muito ruim da gente não poder abraçar, mas eu amo abraçar as pessoas. E muitas vezes alguém já vem entrando, você vê aquela pessoa já com um semblante meio baixo, você dá um abraço, dá uma palavra, sabe, de motivação, e aquela pessoa já melhora. Então, assim, é muito importante a gente também estar sensível às necessidades, ao que você ter aquele olhar de, essa pessoa não é assim, ela não chega calada, ela não chega cabisbaixa. Então, a gente está sensível às pessoas que estão no nosso meio, né? E quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, até na rua, a gente às vezes eu passo na rua e eu olho assim, essa pessoa não tá bem, sabe? Às vezes eu sou um pouco tímida, sabe, a Natália? Então, assim, tem coisa que eu me jogo, assim, joga na timidez de lado.
E tem coisas que eu até esses dias eu tava falando aqui em casa, meu Deus, como eu melhorei. Porque, assim, microfone, por exemplo, se alguém me desse um microfone, eu era capaz de desmaiar, eu tinha muito medo. E ontem eu brinquei, eu precisei falar alguma coisa na igreja, e eu falei, e depois voltei para falar mais um pouco. Eu disse, gente, parece que eu tô gostando de microfone. Mas é a constância daquilo que você começa a fazer, né? E Deus vai treinando, e daqui a pouco você já... Ai, o microfone já tá algo meio natural para mim, que era algo que eu olhava e disse, eu posso falar sem microfone? E é só um objeto ali que serve, né, para amplificar a nossa voz, mas, enfim... O bom servo, ele é aquele que ama pessoas, sabe? Acima de tudo. Ele tem que amar as pessoas, porque ele vai estar servindo pessoas, sabe? E ele tem que ter um coração ensinável. O soberbo, o arrogante, ele nunca vai fazer um trabalho bom. Porque imagina, tu tem aí na tua igreja um líder, ou um liderado teu, né? E geralmente quando as pessoas entram num nível de liderança, e eu já vi isso tanto no secular como na igreja, as pessoas mudam um pouco o comportamento, parece que assim, sabe, subiu de cargo e essa coisa subiu para a cabeça. Gente, eu tenho dito a Deus, eu nunca desejei liderança, Natália. E liderança para mim não é degrau para subir para lugar nenhum. Liderança para mim é mais serviço. Eu recebi no começo do ano passado uma palavra dizendo, falando muitas coisas, e uma frase que ficou muito forte em mim foi: a quem muito é dado, muito é cobrado. E nesse tempo eu tenho visto essa palavra na prática. O quanto você pega uma liderança de uma coisa, pega uma liderança de outra, e o quanto você é cobrado. Porque se as pessoas entendessem que liderança é você cuidar de outras pessoas, e é você servir a essas pessoas, e que o serviço aumenta à medida que você está liderando. Por quê? Porque, por exemplo, eu lidero a comunicação. Se alguém da comunicação não pode ir, ninguém pode... alguém vai precisar faltar. Quem vai? O líder. É a minha responsabilidade, é o meu departamento. E lá vou eu me sacrificar, entre aspas, né? Lá vou eu, porque sou eu, porque eu quem lidera, e o departamento não pode parar, sabe? Então, assim... Toda bronca vem para o líder, não é para o liderado. Gente, ser liderado é maravilhoso, entendeu? Liderança é mais serviço. Não acha que ele... eu estou subindo. Aí quando você chega nesse subir que as pessoas acham, aí você quebra a cara, com licença da palavra, mas vocês quebram a cara porque vocês vão ver que só aumentou o serviço para vocês. Você não... Ai, gente, eu sou ali. Não, gente. Você vai dizer, meu Deus, quanto serviço, quanto trabalho. E aí, liderado dá problema também, que as pessoas não entendem. É verdade. Tipo, nem todo liderado é obediente. Nós estamos com um tempo já, assim, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Nós conseguimos falar sobre temas, assim, maravilhosos, edificantes. Eu estou sendo ricamente edificada, porque eu amo servir, a minha vida é servindo. Eu sirvo tudo quanto é lugar. Eu sirvo de todo jeito, né? Eu ajudo, eu pego junto, eu dou uma dica, eu oriento. Mas eu quero, assim, Eveline, agradecer ricamente. Na verdade, a gente ainda nem se conhece pessoalmente, mas eu desejo muito que pessoalmente a gente possa, né, se encontrar, conversar, tomar café, ler muito, orar. Amém. E muitas outras coisas. E, inclusive, o convite já está aberto para você conhecer o Senhor do Bonfim. A Priscila está falando bem aí, a Natália... Obrigada por me esticar. Porque assim, se eu também não esticar aquelas pessoas que Deus colocarem perto de mim, se eu não exigir aquilo que eu também vou ser relapso, eu também vou ser cobrada, né? Mas eu quero que você diga agora, que você né, diga a sua mensagem final, fique livre para se despedir, para dizer alguma coisa assim que a gente vai encerrar, porque o Instagram ele não perdoa. Chegou a hora, ele derruba a nossa live. É verdade. Então, gente, eu queria trazer só alguns pontos bem importantes para vocês que servem e que a gente até já tratou, mas eu queria relembrar vocês, assim, que é muito importante. Primeiro é que não tem como seguir Jesus sem servir. De alguma forma, se você diz, eu sou um seguidor de Jesus, você vai estar servindo. Seja na igreja, você vai servir sempre. Jesus é o maior exemplo de alguém que serviu para a gente. Um outro ponto importante é que todo o talento que a gente tem, todo o dom que Deus nos deu, foi para também servir ao reino, principalmente ao reino. Amém? A gente só serve a Deus servindo pessoas. Então, não tem como você dizer, eu sirvo a Deus, se você não serve as pessoas. Não tem, gente. Então,
fica isso bem no coração de vocês. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que servir as pessoas. E o Isso. melhor de tudo, há uma recompensa pelo serviço, sabe? A Bíblia diz que Deus é um bom pagador, ele nos dá galardão pelo nosso serviço. Às vezes não vai ser agora sabe? Não faça pensando na recompensa, mas faça sabendo que vai haver uma recompensa. E Isso a mesmo. gratidão, eu quero deixar uma frase para vocês, que essa frase sempre está no meu coração, que é: a gratidão e o amor ao Senhor, essas duas coisas, a gratidão e o amor ao Senhor, sejam o maior motivo do seu serviço. Seja grato, sabe? Por tudo que o Senhor fez por você e pelo amor que você sente por o Senhor e o Senhor sente por você, você serve. Então, assim, o servo tem que ter no seu coração essa certeza. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, Eveline, que dicas incríveis, o pessoal tá amando, só muito bem, foi incrível, e o pessoal tá amando, assim, sendo edificado. Você já pode se despedir. Amém. Eu quero mandar um beijo bem grande para você, para os seus pastores, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu vou conhecer, porque assim a gente se conecta. E aí você pode também se despedir das pessoas. Eu quero agradecer todo mundo que veio, que acompanhou a gente, e um beijo no seu coração. Amém. Eu só quero agradecer pela oportunidade. Espero que todos que estiveram nessa live tenham sido edificados, sabe? A minha vida é uma vida de serviço. Eu creio que pessoas que estão aqui também entendem o quão importante é servir a Deus, o quanto importante é servir ao reino. Amém? A Natália, eu creio que em breve a gente vai estar se encontrando, tá? Eu quero muito te abraçar, te beijar, conversar, tomar cafezinho, ler a Bíblia juntos, estudar a Bíblia juntos. Enfim, eu espero muito te encontrar pessoalmente. Assim que essa pandemia acabar, eu vou me organizar para estar aí visitando vocês. E assim, é uma honra. Muito obrigada, viu? Glória a Deus. Eveline, Deus te abençoe ricamente. Nós somos abençoados através das suas instruções. E eu sei que muita coisa, você tão novinha, já tem tanta coisa para ensinar pra gente, né? E que bênção. Mulher, não sou tão novinha assim, não. O meu rosto engana, mas se eu te contar a idade, você não acredita. Mas amém, obrigada. Eu acho que isso é Jesus em mim, sabe? Deve ser. É Jesus que faz assim com a gente. Pois, mando pastores e que você tenha uma noite assim de sono reparador e que você seja essa bênção onde você passar, na escola, onde você trabalha, com seus pastores, com a sua liderança, que o Senhor multiplique alegria e paz na sua vida, viu? Um beijo. Amém. Obrigada a todos. Beijo. Gente, obrigada. Teológicas e todo mundo que ficou com a gente. Obrigado por serem essa bênção, por estar conectado. Que o Senhor também acrescente paz e alegria na vida de todos vocês que estão acompanhando. E nós temos mais tempo, não. Encerrou, foi? Fernanda está aqui me ajudando. Fernanda tem sido uma bênção, está me servindo também aqui. Graças a Deus. Eu sei que, Eugênia servindo. Tem um monte de gente aí que é bênção nas nossas vidas. E eu sei que nós vamos fazer live todas quarta e sexta. Quero chamar você. Outras vezes também vou chamar você para falar de outros temas que eu sei que você domina e abençoa a vida de pessoas. E eu quero avisar para o pessoal que está ouvindo que nossa live vai ser toda segunda, quarta e sexta, às 22h07. Eita glória. E eu quero também fazer um devocional às 6 horas da manhã para a gente ficar top no devocional. E a gente que maravilha. Viu? E vamos juntos correr essa carreira. É uma carreira, né? Amém, isso mesmo. Vocês estão tendo culto aí dia de terça, Natália? Terça, quinta e domingo. Certo. Não, porque se não tivesse culto, eu ia convidar vocês. Amanhã eu estou numa live novamente escatológica. A gente vai estar falando sobre a segunda vinda de Jesus. Às 22 horas. Mas eu sei que não dá tempo porque vocês estão no culto. Então vão pro culto, povo. Mas se alguém por algum motivo não puder ir, a gente tá às 22 horas ou depois entra lá. Mas não deixem de ir pro culto. Amém? Amém. Um beijo. E cadê? Beijo, agora, quanto tempo? Eita, Glória, o Instagram não derrubou, mas eu acho que é porque a gente começou, Eveline. Eu só consegui conectar, era já 10 e alguma coisa, né? E então, pode ser que
tinha dado uma compensada por causa disso, porque eu não consegui conectar no início, estava bem difícil, mas agora está bem melhor, a conexão ficou ótima, o áudio ficou muito bom. Então eu já quero aproveitar o pessoal e convidar para participar da live de Eveline, para seguir ela lá no Instagram, porque a Eveline tem acrescentado muito na vida da gente, fazendo, né, lives com convidados incríveis, falando de escatologia, falando de outros temas que têm abençoado a vida dos irmãos e de todo mundo que acompanha. Amém. Então, vão sigam ela lá, Eveline Souza, né? Isso no Instagram. E o que mais? Isso, Tem canal no isso. YouTube? Tem alguma coisa Eu tenho um mais? canal no YouTube. Ó, gente, eu tenho um canal no YouTube. O meu canal é eu, Eveline Souza. Tem um Facebook também, Eveline Souza. Tem um Instagram. Tudo é Eveline Souza. Vocês vão. Então, tem alguns trabalhos que eu já fiz na igreja. Então, por exemplo, quando eu ministro na igreja, algumas poucas ministrações que a gente consegue filmar, teatro, quando eu participei do louvor. Então, assim, tudo que eu fiz um pouquinho dentro da igreja tem no meu canal, né? As minhas lives, todas que eu fiz, a gente fez um mês todinho só de encontro entre amigas, falando com temas específicos para a mulher, mas que os homens podem assistir também, porque o homem precisa entender o coração da mulher, né? Para que casamento, Isso. namoro, tudo funcione bem. Então, a gente falou sobre temas femininos, mas que os homens podem assistir também. Inclusive, a Natália foi uma das minhas convidadas, foi bênção, foi um tempo muito edificante. A Eugênia está dizendo E aqui, ó, aí, já gente, sigo, já amo. oh, Já segue glória. vocês, já amo tudo. Que bom, Eugênia, fico tão feliz com isso. Então, assim, amanhã a minha live vai ser encerrando uma série sobre escatologia, vai ser com o professor e pastor, né, Marcos Purceno, então vai ser bênção, vai ser a partir das 22, eu aumentei um pouquinho o horário, porque era o tempo que ele tinha disponível para estar, mas enfim, mesmo que você não consiga acompanhar na hora da live, entra e assiste depois. Porque o motivo não é apenas que a gente tenha muitas pessoas. Claro, eu oro para que a gente mude esse costume e a gente tenha um grande público para que esteja aprendendo mais da palavra. Mas a finalidade principal é que se você não assistiu, entra depois para ser edificado, para entender sobre as coisas do fim, sabe? A gente vive muito, né, Natália? O presente, mas esse presente e essa vida aqui terrena que a gente tem é 1% da... Não chega nem a ser 1% da nossa vida eterna. Então, eu me interesso tanto pelo que vai acontecer na eternidade, sabe? Então, e eu queria trazer para as pessoas essa consciência de eternidade. Enfim, vocês podem entrar a qualquer momento. Eu tenho todas as lives sobre escatologia também, tá? No meu IGTV, pode entrar e assistir, ser abençoado e ser edificado. Amém? Quando a gente entende sobre eternidade, até o nosso serviço muda, porque você entende que tudo que você faz aqui vai repercutir lá. Então, o servir, quando você entende de eternidade, quando você entende a brevidade da vida, e que aqui é um teste para a vida lá, né? E que tudo que nós fizemos seremos galardoados, então a gente vive diferente, a gente trabalha diferente, a gente gasta melhor o nosso tempo, né? A gente muda nossas prioridades, não é verdade? Pois eu creio que vai ser uma live poderosa. E se eu puder, eu vou assistir meu marido a esse tema. Ele ama a escatologia. Então, se que você... coisa boa. Pessoas. Muito obrigada, minha Natália, amiga. E imagine, ainda tem um minutinho, deixa eu só lembrar uma coisa, gente. A gente fica pensando assim, e é uma verdade, né? Não, o serviço não tem nada a ver com salvação, a gente é salvo pela graça. Mas olha só, a gente vai passar por um tribunal, que é o tribunal de Cristo, que quando chegar lá a gente vai receber recompensas. Agora imagina, eu fico imaginando a cena, a pessoa salva, todo mundo recebendo alguma coisa, ele ali de mãos vazias, sem receber nada. Por quê? Porque simplesmente preferiu ficar sentado num banco, né? Você não vai perder a sua salvação, porque você não está servindo. A salvação é garantida, porque a salvação vem pela fé mediante Cristo. Porém, o galardão, as recompensas, vem pelo serviço, né? A Bíblia fala sobre as boas obras para qual nós fomos salvos. E nem a gente precisava receber, mas Deus é tão bom que a gente fazendo algo que deveria ser só por gratidão, ele ainda nos recompensa. Então, assim, gente, pense nisso. Eu digo, tem gente que vai querer passar vergonha no céu, viu?
Já imaginou no dia que chegar É diante do brincadeira, Senhor, gente. não tem nada para apresentar para Ele, porque não serviu, porque nunca se colocou à disposição? Então, gente, Isso. aproveite, procure uma igreja para congregar, procure uma liderança e se coloque à disposição para você servir. Não queira ir para a igreja somente para buscar uma bênção, porque bênção tem ilimitadas, mas você precisa Isso. se preparar para a vida eterna. A gente precisa pensar Amém. na nós vamos viver o quê? 100 anos? Eu digo que eu vou viver 120 anos. 120 anos não é nada comparado com a eternidade, não é verdade? Verdade. Então, lá, eu quero ter o que apresentar ao meu Senhor. Dizer assim, Senhor, tu me deste alguns talentos, algumas habilidades, e aqui estão, fiz negócios com tudo que o Senhor me deu, com conhecimento, com o tempo, com o dinheiro que o Senhor me deu, fiz negócios, e aqui estão, multipliquei. E ele vai dizer o quê? Servo bom e fiel, foste fiel Bom no e pouco, fiel. eu muito te colocarei, vem Isso mesmo. festejar comigo, vem comemorar. E eu fico muito feliz com isso, eu amo Isso. esse texto. Eu Olha aí, também, sabe? meu marido já entrou aí, já está dizendo uma escatologia aí. A gente já está entrando no outro tema. Precisamos. Mas é porque quem é do céu não tem como não pensar na eternidade, Ana Natália. É algo assim que tá forte dentro da gente, sabe? É algo que pula do meu coração, assim, escatologia. Não a palavra escatologia em si, mas a questão de eternidade, sabe? De a gente saber que vai ter um reino onde a gente vai morar. E tudo aquilo que a palavra, né, nos promete acerca da eternidade é maravilhoso. E muitas pessoas não estão nem aí, sabe? Quer viver a vida do agora e não pensam. Eu anotei, Eveline, algumas características bem interessantes sobre os verdadeiros servos. Você sabe que eu amo aquele livro, Uma Vida com Propósito, e Deus me chamou para falar sobre propósito, para ajudar as pessoas sobre a questão do propósito de Deus na vida delas, o propósito de terem nascido, porque Deus te plantou onde Ele te plantou, porque que Ele pensou em você e fez de tudo para você se manter vivo, para que você pudesse cumprir tudo aquilo que você veio fazer aqui. E aí eu anotei algumas coisas muito importantes, como eles pensam. Eles pensam mais nos outros do que em si mesmo. Eles pensam como administradores e não como donos. Olha que coisa interessante. Eu estou Isso. administrando isso aqui, mas não é meu. Então eu tenho que prestar conta depois. Se eu tenho que prestar conta, eu tenho que trabalhar com responsabilidade, né? Deus te deu um dom, por exemplo. Deus me deu um dom de falar. Eu gosto de falar, eu amo falar, eu vivo falando. Eu falo em qualquer lugar. Eu digo que se ninguém me der um púlpito, todo lugar que eu chegar, para mim, vira um púlpito. Porque eu falo, eu Verdade. explico, eu oriento, eu ensino, né? Eu faço tudo isso. E quando a gente entende que não é meu, não sou dono, não é meu, não fui eu que dei a mim mesmo, então ele me deu, então eu trabalho o quê? Administrando. Então eu administro Isso. o tempo, eu administro dinheiro, eu administro talentos e habilidades, eu administro o serviço, e assim a gente vai crescendo, né? Eu estou vendo aqui Helder é um irmão que chegou agora na igreja, e ele está aqui, ó, participando. Se eu tivesse de óculos, eu ia conseguir ler. Ele está dizendo, Helder, muito obrigada. Ele disse que Deus continue te Sim, abençoando bastante, me edificou mais ainda a sua mensagem. Amém. A gente fica sim, olha, feliz. O propósito dessas lives é realmente passar o conhecimento que a gente tem na prática do que a gente vive e que pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas naquilo que elas ainda precisam melhorar, atrás do que a gente já aperfeiçoou, né, Natália? isso mesmo, ó. Eu tenho, Eveline, 8 anos vai fazer agora no final do ano que eu me converti. E desde que me converti, a minha vida é servindo. Olha, servindo no lanche, é servindo na cantina, é servindo na palavra, pregando, ensinando as crianças. Sempre eu estou servindo. Sabe, quando eu visito uma pessoa, quando eu dou uma palavra de ânimo, quando eu oriento um casal a respeito do relacionamento, né? Marido e mulher, quando eu oriento um pai e uma mãe a respeito da criação dos filhos, eu estou servindo. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não seria feliz sem servir. Eu não consigo me ver indo para a igreja toda paramentada, toda linda e arrumada, e sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora. Eu não consigo me ver. Igual a mim. Eu sou desse jeito. E olha, eu vou dizer uma coisa, que Deus, ele deposita em nós coisas. Por exemplo, eu não sou casada ainda. Vai Mas casar. amém.
eu já aconselhei tantas mulheres que estavam, já até tinham saído de casa, sabe? E numa palavra que eu dei dentro da Bíblia, sabe? Porque todo conselho que eu Sim, dou é baseado na Bíblia. Às vezes até brinco, eu disse, gente, eu sim, sou como o Paulo, mas eu não quero ser como o Paulo em tudo, eu vou casar ainda, mas enquanto eu não casei, eu aconselho sobre o que Paulo mesmo ensinou. E eu vi casamentos sendo restaurados através de um conselho que eu dei, sabe? De algo que eu